A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 13 de outubro de 2024, estamos dando início a nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Estou muito alegre que você esteja aqui conosco novamente para juntos estudar a Palavra de Deus. Nesse trimestre, o quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. Promessas de Deus para a igreja, as promessas de Deus para a salvação, as promessas de Deus de cura divina, de paz, etc. Na lição de hoje, edição de número 2, nós vamos ver sobre as promessas de Deus para Israel. E para isso nós vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro está lá em Gênesis 12, de 1 a 3, e o segundo está em Romanos 9, de 1 a 5. Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos 9, de 1 a 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Palavras do apóstolo Paulo. Vamos fazer uma oração, pedir a graça de Deus sobre a nossa meditação e estudo nesta oportunidade. Vou orar por você, pela sua casa, para que haja bênção e enriquecimento espiritual. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos, Senhor, para estudarmos a Tua palavra. Abençoa os Teus servos, a casa dos Teus servos, a família dos Teus servos, Senhor, que as Tuas promessas que estudaremos neste trimestre, Senhor, sejam sobre a vida dos Teus servos, Senhor. Abençoa a todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos estar perguntando por que tanta preocupação da igreja com Israel? E nessa lição nós veremos que Deus tem promessas a Israel. Israel passa um momento tremendamente difícil. Hoje fazem 373 dias que Israel está em guerra, desde que os terroristas do Hamas, no dia 7 de outubro do ano passado,
entraram covardemente ali naquela festividade dos jovens em Israel, matando centenas de pessoas, estuprando mulheres, matando crianças, idosos, sequestrando alguns que estão no cativeiro até hoje. E nós vemos que depois de quase 6.000 anos da criação do povo de Israel, conforme promessas de Deus, Israel ainda continua sendo cenário de atenção para o mundo todo. E na lição de hoje nós vamos ver algumas coisas a respeito do porquê disso. Nós vamos ver que Deus prometeu a criação de uma grande nação, na primeira parte. Na segunda parte nós vamos ver outras promessas a Israel. E na terceira parte nós vamos ver a promessa de salvação para Israel. Então espero que você compreenda a preocupação da igreja pelo povo de Israel. Deus prometeu criar uma grande nação através da descendência de Abraão. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, numa família idólatra, e Deus manda ele sair da sua terra e da sua parentela e ir para a terra que ele tinha prometido, que é a terra de Canaã, que é a terra de Israel até hoje. Aquela terra é promessa de Deus para Israel e não para outro povo. E Deus falou para Abraão: e far-te-ei uma grande nação. E nós vemos que a promessa de Deus tem se cumprido. Israel é uma das nações mais importantes da terra. Abraão já era um homem velho, 75 anos, não tinha filho, mas Deus faz uma promessa para ele de ser uma grande nação. Coisa que vai acontecer quando ele vai ter o seu filho aos 100 anos de idade, com a sua mulher Sara também já bastante avançada de idade. Verso 2 da nossa lição, nós vemos, além da promessa de fazer de Abraão uma grande nação, Deus também disse: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então nós vemos também essa promessa de Deus se cumprindo até hoje. Essas palavras estão escritas na palavra de Deus e elas passaram séculos, milênios, e o nome de Abraão é citado como o nosso pai da fé. Nome exaltado na palavra de Deus. E Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. As palavras de Deus não vão passar. Então, a exaltação do nome de Abraão não é apenas para os séculos que vivemos aqui, mas é para a eternidade, porque o que está escrito na palavra de Deus nunca
vai passar. E fez mais uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos também esta palavra se cumprindo com Jesus Cristo, descendente de Abraão. E em Jesus vem a salvação para os homens. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, Jesus como homem descendente de Abraão e como filho de Deus, remidor dos nossos pecados, quando tomamos uma posição com este filho de Abraão, aceitando-o como nosso único e suficiente Salvador, nós somos salvos. Então, essa bênção, ela está estendida a todo homem, a todo aquele que nele crer. Então, por Jesus são abençoadas, Jesus, descendência de Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra, ou seja, a salvação está aberta a todos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas a promessa de salvação é para todos. Basta um passo de arrependimento e aceitar Jesus como seu Salvador no coração. Tem outras promessas para Israel. Segunda parte da nossa lição, as promessas de um filho, Abraão, nós já vimos, Sara era estéril, Abraão era velho, e aos 100 anos, Abraão tem um filho, Isaque. Ele ficou ainda, depois das promessas de Deus, ficou muito tempo sem vê-las realizadas, 25 anos, e ele tem alguma dúvida no seu coração. Sara dá a sua serva Agar para ele tem Ismael, mas essa não é a promessa de Deus. A promessa de Deus é um filho dele com Sara, e ele já está envelhecido, cansado, pensa que Deus não vai cumprir a sua promessa, mas Deus cumpre. E nasce Isaque para a alegria de Abraão e de Sara. E as bênçãos de Deus visitam aquela família. Deus tem promessa para você, para a sua casa, para a sua família. Ele também quer visitar o teu lar e te abençoar. Ore por isso, clame por isso, porque é a promessa de Deus. Nós vamos ver em outras oportunidades. Isaque, filho de Abraão, casou com Rebeca, e Deus vai dar a ele irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Rebeca tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú, primogênito, e Jacó, o segundo filho. Mas Esaú despreza a primogenitura e a vende para Jacó por um prato de lentilha. E nós vemos que a bênção agora vai para a casa de Jacó, para a família de Jacó. E em Jacó as promessas são renovadas. Jacó casa com Leia, enganado pelo seu tio Labão, depois casa com a sua irmã Raquel. E de Leia, Jacó tem 6 filhos e uma filha, Diná. Leia tem um,
empregada que ela entrega a Abraão, a Jacó, e Jacó tem com Zilpa 2 filhos. Com Raquel, Jacó vai ter 2 filhos, José e Benjamim, e da serva de Raquel, Bila, ele tem mais 2 filhos, completando 12 filhos homens e uma filha mulher. E as 12 filhos homens representam até hoje as 12 tribos de Israel. E há uma outra promessa também do reino do Messias. Isaías 7,14, a parte B do versículo, diz assim: E eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, o profeta Isaías traz a grande nova de salvação para a humanidade, já dizendo que Jesus nasceria de uma virgem e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E por último, nós vamos ver na terceira parte da nossa lição as promessas de salvação para Israel. E aí nós vamos entender melhor a situação que vivemos hoje. Primeiro, a queda de Israel como nação de Deus. Deus tinha separado Abraão, sua família e a sua descendência para serem sacerdotes aqui na terra, ou seja, aqueles intermediários entre Deus e os homens. As nações da terra deveriam olhar para Israel e ver que o Deus de Israel era um Deus todo-poderoso e também, através das bênçãos que Deus deu a Israel, como a travessia do Mar Vermelho, a salvação da mão do poderoso exército egípcio, e assim em outras batalhas, as nações veriam que o Deus de Israel é o Deus único e verdadeiro. E o desejo de Deus é que essas nações compreendessem isso e entender que Deus é o único Deus e deixassem a idolatria. O plano de Deus até hoje é esse, que as pessoas deixem a idolatria ou a incredulidade e se voltem para Ele. Mas lá em Lucas 21 e 24, Jesus profetiza a queda de Israel. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Qual é o tempo dos gentios? É o tempo da igreja. Então, quando Israel leva Jesus a Pilatos e o entrega para ser crucificado e morto, diz que naquele dia, no templo lá em Jerusalém, cidade que Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasga. O templo tinha a parte exterior, o átrio, tinha o santo lugar e tinha o santo dos santos. No santo dos santos, só
o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Aquilo foi rasgado, houve um terremoto, aquele véu foi rasgado, mostrando que agora Deus estava se manifestando a todos os homens. Não era mais Israel o encarregado de fazer esse trabalho sacerdotal. E através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nasce a igreja, lá no dia de Pentecostes, em que todos são cheios do Espírito Santo, tem o início. Então, começa-se o que nós chamamos de dispensação da graça. Israel recusou o papel sacerdotal que Deus tinha lhe dado, e agora quem assume esse papel é a igreja até o dia do arrebatamento. Então, é por isso que Jesus fala que a Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, nós estamos vendo isso. Literalmente, Israel está sendo pisada pelo gentio. Paulo fica muito triste com essa situação. Lá em Romanos 9, 2 e 3, ele diz assim: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então ele fica muito triste, porque ele gostaria até morreria por amor aos seus irmãos. Então Paulo, durante a sua vida terrena, pregou a salvação para os gentios e também para os seus irmãos israelitas, que necessitavam também de salvação. É como nós hoje, a igreja, vemos tantas pessoas afastadas de Deus, mesmo familiares nossos, e nós nos entristecemos porque queríamos ver todos aceitarem Jesus como Salvador e terem lugar garantido nas moradas celestiais. Mas a palavra de Deus tem promessa para Israel, não acabou. Romanos 9, 27 diz assim: também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, a Bíblia Sagrada é clara, tem um período de grande tribulação para Israel, que ele está passando agora, já grandes lutas, vai se intensificar, a igreja vai ser arrebatada. Depois do arrebatamento da igreja, passaram 7 anos de grande tribulação em Israel, que culminará com a volta de Cristo e o reino milenal será estabelecido aqui na face da terra, com a nação de Israel exercendo um papel de liderança entre todas as nações da terra. As nações da terra buscarão conhecimento em Israel. Por isso, é tão importante que nós oremos por Israel. Para concluir, eu queria deixar um versículo em Isaías 62, de 6 a 7, que diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Então, um apelo de Deus, usando o profeta Isaías, para a igreja hoje. Eu pus muros de guarda sobre Israel. São pessoas, são servos de Deus que clamam, não se calarão. Vocês que fazem menção do Senhor, não haja silêncio em vocês. O que Deus está falando é para nós orarmos continuamente
por Israel não ficar em silêncio até que se confirme as promessas de Deus e Israel seja louvada em toda a terra como terra do Senhor. Que Deus te abençoe, que esta lição possa ter esclarecido se você tinha alguma dúvida acerca do o porquê que a igreja se preocupa tanto e ora por Israel. Porque foi promessa de Deus a Abraão, cumprida na nação de Israel, que por sua vez, como encarregada de mostrar Deus ao mundo, perdeu esse papel de primazia quando recusou Jesus como Messias de Israel e como seu Salvador. No dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, com a ressurreição de Jesus, Deus elege como representantes aqui na terra a sua igreja, que ficará neste papel até o dia que nós fomos arrebatados, quando novamente Israel será levantada por Deus para vencer as nações inimigas da terra e o nome de Israel será exaltado e entraremos no que a Bíblia relata como o milênio, uma época de 1000 anos em que haverá aqui paz na terra. Que Deus te abençoe, que Deus possa ter falado contigo e que você não esqueça de interceder pelo povo de Israel, para que Deus se apresse em realizar os seus propósitos e as suas promessas na vida daquele povo. Senhor, meu Deus, te damos graças por esse momento de reflexão na tua palavra sobre a grande nação de Israel. Abençoa aquele povo, Senhor. Livra os que estão cativos, Senhor, da vitória do teu povo de Israel contra os seus inimigos, conforme promessa tua. Abençoa a casa do teu servo, que a tua igreja não se esqueça de clamar por Israel e não calar a sua voz, mesmo diante das adversidades que vivemos, em que muitos rejeitam Israel como a nação. Deus abençoa esse povo, Senhor. Abençoa a nossa nação brasileira que tem virado as costas contra Israel. E tu disse na tua palavra que abençoaria o que abençoassem Abraão e amaldiçoaria o que amaldiçoassem Abraão. Senhor, que nós possamos reverter essa situação aqui no Brasil, que a igreja possa orar e novamente nós possamos ser abençoados como abençoadores de Israel. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.